Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Ritz da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou portadora do RU 2822255 e estou fazendo aqui para o YouTube, então, uma série de vídeos aos quais estou apresentando o meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Desde já peço que deixem um like, comentem e compartilhem meu vídeo para que meu estágio, então, ele esteja sendo validado. Não esquecendo também de se inscrever no canal para acompanharem os próximos vídeos. Então, o tema proposto para o meu estágio é História e Cinema e sua importância na sociedade e como estudar história através do cinema. Então, no vídeo de hoje, eu estarei aprofundando mais esse assunto e estarei então falando sobre produções cinematográficas, inspiradas em momentos históricos, e vou fazer então uma prévia sobre esse conteúdo para vocês estarem entendendo melhor. Então, como todos sabem, as aulas estão suspensas devido à Covid-19 e a maioria das escolas então estão fechadas e não teria então como estar realizando meu estágio, e não somente as escolas, como as outras instituições de ensino, e também igrejas, museus, entre outras instituições. Então a universidade, a Uninter, ela nos proporcionou estar dando continuidade aos nossos estudos com os estágios remotos, E para quem não sabe o que são estágios remotos ou aulas remotas, eles nos oferecem continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância, Então, na prática, o que muda então entre educação online e educação remota é que a educação online é planejada para esse meio, enquanto a educação remota ela é adaptada, O que resulta, muitas vezes em prejuízos, bem grande, no ensino por parte dos professores e muitas vezes na aprendizagem por parte dos alunos. Por isso, é necessário sempre uma aprofundação, sobre temas como mídias digitais para os professores então entenderem como estar lidando nessa situação. Inclusive, eu já fiz uma sequência de vídeos falando sobre esse assunto. Se você não viu, vá ver, ele está aí no canal, tá? E é uma sequência com 12 vídeos, então é bastante conteúdo, e inclusive tem 2 vídeos aos quais eu ensino então como estar utilizando as principais mídias digitais. Mas, fora isso, o tema de hoje não é sobre mídias digitais, Eu já falamos muito sobre isso. O tema de hoje é sobre cinema e história, então é sobre isso que vamos falar. Então, gente, eu escolhi para estar executando meu estágio foi o projeto de extensão, que foi o que se encaixou melhor na minha realidade. Eu escolhi o modo extensão, pois ele significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso, o projeto de extensão é sinônimo de impacto social. Ele causa impacto social, então, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que o integram. Então, por que eu escolhi o tema História e Cinema e sua importância na sociedade? Como estudar a história através do cinema? É porque a história ela está presente, então, em todos os setores e ambientes da sociedade. Basta a gente observar com atenção e podemos ver. No cinema, então, não é diferente, Nele se encontram, então, milhares de produções cinematográficas que se caracterizam de artefatos culturais complexos que retratam, então, a história. Esse curso, então, de extensão universitária, ele tem como propósito maior que vocês, eu,
que nós possamos refletir e entender a importância do cinema em conjunto com a história para o desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas, mostrando que é possível aprender história por meio do cinema. E nesse mesmo contexto, vale dizer também que eu estudo a história, né, por meio de recursos distantes no habitual, né, como através do cinema, é de grande importância para o desenvolvimento, então, de pessoas capazes de se posicionarem em qualquer situação e desenvolverem, então, suas próprias ideologias. O curso de extensão universitária, ele conta com 4 objetivos, e entre esses objetivos estão, como primeiro, ensinar as pessoas a importância do ensino da história e cinema, que é um objetivo mais geral, entre aspas, né? Como segundo objetivo, a gente tem aprender a história por meio do cinema. O terceiro objetivo é explicar a história do cinema. E o quarto, ou o último, e não menos importante, conhecer a evolução do cinema durante a história. Lembrando que alguns desses objetivos eles já estão, né, em andamento, né, já estão sendo cumpridos, né, em virtude, né, de alguns vídeos já realizados que eu irei falar em sequência. Também falarei os vídeos que vão ainda ser produzidos, que não são muitos mais. Então tá, gente, então eu vou explicar pra vocês sobre essa questão. Então, primeiro a gente teve a abertura, né, com a apresentação, conceitos gerais a respeito do estágio, sobre a história do cinema. Nesse vídeo eu falei sobre várias coisas, vários aspectos, aliás, né, mas foi bem legal, bem interessante, embora tenha dado um bug no vídeo, tá, no qual, né, por o vídeo ser muito longo, ele desincronizou, então, o áudio e a imagem, então não ficou muito legal, assim, pra gente estar assistindo, mas mesmo assim, se você só escutar, vai ser bem bom pra você vai agregar bastante conhecimento. Então, a gente também teve um vídeo explicativo sobre história e cinema, então eu falei bastante sobre esse conteúdo. Também tivemos um vídeo sobre a história do cinema, bem legal, falei toda a origem, né, do cinema, passo a passo, partes por partes. Também tivemos, então, um vídeo sobre a evolução do cinema, que também foi bastante legal, bastante interessante e agregou bastante conhecimentos. E também tivemos um a respeito de como utilizar produções do cinema para aprender história. E agora, no vídeo de hoje, vamos falar e aprender sobre produções cinematográficas inspiradas em momentos históricos. E em breve teremos um vídeo falando sobre a chegada do cinema no Brasil. E em um encerramento, né, que vai ser o último vídeo realizado aqui para o YouTube, né, que será a conclusão, agradecimentos e posicionamentos finais. Esse último vídeo, embora pareça meio à toa, ele é o mais importante de todos, que é aquele que eu falo sobre cada aspecto trabalhado, né, no decorrer, né, dos vídeos, né. Então eu dou minha ideia, né, geral, né, final, sobre todo o conteúdo em si, que foi trabalhado. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, que é o conteúdo em si. Então, gente, vamos começar, né, argumentando um pouquinho, antes de eu falar sobre as produções, sobre o conteúdo e a perspectiva mais geral. Então, gente, desenvolver a capacidade de compreensão, né, das transformações sociais inseridas na dinâmica, né, da história da humanidade e perceber como parte integrante desse processo é função, então, da disciplina de história, né, aos quais a gente vai objetivando, né,
a construção de uma consciência histórica e o compromisso como cidadão ou sujeito social e histórico. Assim, a prática em sala de aula, ela requer então do professor um trabalho constante na busca de atitudes, metodologias e referências, novos e variados, no sentido de melhorar então a relação entre o ensino e também entre a aprendizagem, ou seja, entre o professor e o aluno, exigindo então ao professor uma sensibilidade, e uma postura crítica, além de toda uma reflexão sobre suas ações, revendo todos os saberes e também as práticas. A utilização, então, de diferentes linguagens pode levar o aluno a um processo de aprendizagem mais interativo, mais dinâmico, prazeroso, que tenha significado e que lhe dê condições, então, de se posicionar criticamente frente às questões e problemas que a sociedade traz. No ensino da história, contribui, então, para dinamização, do cotidiano, da sala de aula, diversificando a prática do ensino, então, da disciplina. Então, gente, o que a gente pode ver sobre isso, A sala de aula, então, como qualquer espaço educativo, ela tem que ter, algo mais dinâmico, Então, a gente encontra aí o cinema como um rico material didático, Agente, então, socializante e socializador, capaz de despertar interesse teórico, questionamentos sociopolíticos, enriquecimento cultural, ou seja, um instrumento didático capaz de despertar nos alunos interesse, a criatividade, a observação e a reflexão e a problematização sobre os conteúdos, então, a disciplina de história. Então, conforme as diretrizes curriculares da educação básica para o ensino de história, a disciplina de história ela deve então proporcionar a formação de sujeitos que construam sentidos para o mundo. Então, que compreendam criticamente o contexto social, o histórico, de que são frutos e que pelo acesso ao conhecimento sejam capazes de uma inserção cidadã e transformadora na sociedade. Então, o cinema em si, ele possibilita a construção do conhecimento histórico, pois o filme, ou especificamente os recortes de trechos de filmes, em sala de aula, mobiliza então operações mentais que conduzem um aluno a elaborar a consciência histórica, a identificação, então, e a assimilação, então, dos conceitos estudados. Dessa forma, o filme, na íntegra, ou parte dele, é uma excelente, então, fonte histórica, que deve ser utilizada, então, para atingir os propósitos educativos, porém é necessário que sejam utilizados de forma consciente e responsável, permitindo então a reflexão e aprimoramento, de seu trabalho, fazendo com que os alunos então motivados, participem ativamente, na edificação sólida de informações, transformadas em conhecimento. Então, agora eu vou começar a citar para vocês algumas produções, e falar um pouquinho sobre elas. Lembrando que são inspiradas, em momentos históricos, então a gente deve retirar somente as partes que condizem realmente, fazer toda uma análise, a respeito, desse conteúdo em si. Então, vamos ao que interessa, que é os filmes, Então, gente, eu já falei no vídeo anterior, sobre os nomes em si de alguns filmes,
Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre mais sobre o resumo dele, né? Esqueci agora como se diz a palavra correta, tá? Mas é meio que um resumo dele em si, né? Então, o filme, né, de tema histórico, ele é uma representação artística da história em um documento histórico. Como recurso didático, ele é útil para promover debates pós-exibição, né, e confrontar então filmes com um tema estudado em sala de aula. Mas a obra cinematográfica, né, ela não é somente um recurso didático, ela se constitui também em suporte para divulgação da narrativa histórica e no dizer de Pierre Nora, né, em lugar de memória, onde diretores, roteiristas, autores e produtores, bem como o próprio público, eles retomam e monumentalizam, né, certos acontecimentos da história do Brasil, assim como a memória nacional foi expressa em prosa, verso, tinta e bronze. Hoje ela se expressa em filmes, documentários e vídeos. Então a lista que eu vou trazer abaixo para vocês, né, traz um breve comentário de cada filme, seu endereço eletrônico. Lembre-se que um filme ele não substitui, então, uma aula, leitura sobre o tema, sobre a exibição, então ela deve ser precedida por uma ampla explicação do acontecimento filmado e em seguida um debate. Então, eu vou falar para vocês primeiramente sobre os filmes, né, que eles têm referências, né, da história do Brasil colonial. Então, vamos começar, né? O primeiro que eu vou falar é sobre o Raoni, né, que é um documentário, né, sobre o cacique Caipó e sua luta pela preservação, então, dos povos e da floresta amazônica. O cacique indígena, ele ficou conhecido internacionalmente após uma viagem pela Europa com o cantor Sting. Em sua luta, Raione, ele foi recebido por reis e chefes de estado como o rei Juan Carlos da Espanha e o presidente francês François Mitterrand, vencedor de 4 Quiquitos no Festival de Gramado de 1979, melhor fotografia, melhor montagem, melhor filme e melhor trilha sonora, indicado ao Oscar de melhor comentário em 1979. Na direção de Jean-Pierre Duty-Leux e Luiz Carlos Saldanha, Brasil, 1978. Então esse filme que ele retrata mais então toda a questão, né, do índio em si, da Amazônia, né, toda a questão indígena. Agora, o segundo filme referente a esses conteúdos, a gente tem o Desmundo, né, que é baseado então no homônio de Ana Miranda, né, na história de órfãos portugueses que em 1570 foram enviados para o Brasil para se casarem com os colonizadores. Inteiramente falado em português arcaico, o filme é representado com legendas para ajudar então na compreensão. A direção do filme é de Alain Pesnotti, do Brasil, em 2003. Terceiro filme temos Hans Steiden, que é uma saga, né, do alemão Hans Steiden, que em 1554 caiu então prisioneiro dos Tupinambás, inimigo dos portugueses, né, vivendo como cativo por quase 10 meses na aldeia de Ubatuba. Então a direção é de Luiz Alberto Pereira, no Brasil, de 1999. Também temos ainda nesse mesmo contexto, né, o Descobrimento do Brasil, né, que é realizado com apoio do Instituto Nacional do Cinema, né, vinculado ao MEC. O filme se enquadra então na política nacionalista de Getúlio Vargas e contou com a colaboração então de Afonso de Taunay, diretor do Museu Paulista, e de Edgar Roquette Pinto, dois intelectuais então reconhecidos, né, em seu período, buscando dar
fidelidade aos fatos históricos, né? O filme cita, então, trechos, né, extraídos da carta de Pedro Vaz de Caminha para a cena da primeira missa no Brasil. O diretor, então, produz o famoso quadro de Vitor Meirelles. A trilha sonora foi composta por Heitor Villa-Lobos, mas na versão em vídeo lançada em 1997 por a Funarte, foi completamente adulterada. Então a direção fica de Humberto Mauro, Brasil de 1986. O quinto filme a gente tem Anchieta José do Brasil, que é uma superprodução do Cinema Novo. O filme narra então a vida de José de Anchieta desde criança, passando pela fundação do Colégio de São Paulo, sua convivência com o padre Manuel Nóbrega até sua morte no Espírito Santo, destacando sua luta em favor dos indígenas. E fica pela direção então de Paulo César Saraceni, Brasil de 1977. O sexto filme a gente tem o Pindorama, que é uma grande alegoria sobre a colonização do Brasil, mostrando guerras, índios negros, colonos e aventureiros, passando numa cidade imaginária, então, do século XVI, e o filme faz uma grande, então, paródia do Brasil da época da ditadura militar, né? Foi o primeiro longa-metragem de ficção de Arnaldo Jarbor, né? Também do Brasil e de 1970. O sétimo filme a gente tem Como Era Gostoso no Francês. No Brasil de 1794, né, um aventureiro francês cai prisioneiro de Tupinambás enquanto aguarda ser executado. O francês aprende os hábitos dos indígenas e se une a uma índia que lhe fala sobre o tesouro enterrado. Então, após a batalha com a tribo inimiga, o chefe Cunhambebe marca então a execução um ritual antropofágico para comemorar a vitória. Direção de Nelson Pereira dos Santos, também do Brasil, de 1971. O oitavo filme temos A Chica da Silva, baseado então no livro homônimo de João Felício dos Santos. Conta a história então da escrava Francisca, né, da Silva, e seu relacionamento com João Fernando de Oliveira, o seu senhor, nomeado contrator de diamantes pelo rei de Portugal. No filme, sexo e escravidão, então, são pretextos para falar de relações de poder, submissão e subversão da ordem. Chica subverte, então, a ordem colonial e escraviza, assim como o espectador que viveu em plena ditadura de 1976, busca no filme ver a possibilidade de subverter, então, a ordem do regime militar. O filme ficou, então, pela direção de Cacá Diegues, também é filme do Brasil, né, em 1976. O nono filme a gente tem o Ganga Zumba, Rei dos Palmares. Então ele é baseado então no homônimo, né, de João Felício dos Santos. Conta a história de Ganga Zumba, né, e é o primeiro líder do quilombo então dos Palmares, na Serra da Barriga, né. E ele inicia então mostrando os escravos na fazenda, né, de cana-de-açúcar e seus planos de fuga, perseguição que sofrem, né, do capitão do mato Tolentino, né, Rosa. As danças e rituais africanos mostrados pelo filme foram realizados pelos filhos de Gandhi, e teve ainda a participação do músico Cartola e de Dona Zica de Mangueira. Então o filme fica pela direção de Cacá Diegues, também do Brasil, de 1964. Em décimo, né, a gente tem o Quilombo, né. Em meados então do século XVII, escravos fugidos das plantações canavieiras do Nordeste, eles organizam uma república livre, o Quilombo de Palmares. O filme conta uma brilhante atuação do ator Tony Tornado no papel de Ganga Zumba e de Zezé Mota como Dandara, um papel desafiador para quem estava marcado pela inesquecível Chica da Silva. O filme foi premiado então ao Festival do Cinema de Cartagena, Colômbia,
e no de Miami, né, Estados Unidos, indicado para o Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1984. Também fica para a direção de Cacá Diegues, Brasil e na França em 1984. Como 11º filme a gente tem O Caçador de Esmeraldas, no século então 22, não, perdão, no século então 17, o bandeirante Fernão Dias Paes Leme, ele montou uma bandeira e caiu à procura do legendário Eldorama, né? Durante então 7 anos ele percorreu sertões, então enfrentando ataques de índios, doenças, animais selvagens, deserções, e dos 800 homens que levara consigo, apenas 15 então retornaram a São Paulo, trazendo turmalinas que julgavam ser esmeraldas. O filme peca então nos figurinos, mobiliários, em construções exuberantes e limpos demais, considerando a pobreza e a miséria da capitania de São Paulo. O filme então é da direção de Oswaldo de Oliveira, também no Brasil, em 1979. O 12º filme a gente tem A Muralha. A Muralha, então, é baseado no romance homônimo de Dinas Silveira de Queiroz, e essa minissérie foi escrita, então, por Maria Adelaide Amaral e exibida em 51 capítulos, então, pela Rede Globo, de janeiro de março de 2000, ambientada no século XVII, conta a saga dos bandeirantes e suas mulheres nas cercanias de Vila de São Paulo. O elenco foi formado por grandes atores, entre eles Tarcísio Meira, Alessandra Negrini, Mauro Mendonça, Vera Wortes, Leandra Leal, Leonardo Brício, Matheus Nhartegli, Estênio Garcia e Letícia Sabatella. A direção de Denise Sareceni, no Brasil de 1999. Como 13º, a gente tem o filme República Guarani, que é não é um filme, na verdade é um documentário, né, que reúne então depoimentos, né, de pesquisadores do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, em intensa iconografia sobre os índios guaranis, organizados em missões pelos jesuítas entre 1610 e 1767. Na região da Bacia do Prata, aborda o processo de evangelização dos índios, os conflitos com os bandeirantes, a cultura desenvolvida das missões, as peculiaridades do seu modo então de produção e as causas de sua destruição. Imagens das ruínas de construção jesuíticas, né, e das obras de artes então sacras. Trechos do filme e iconografia da época são exibidos entre os depoimentos, e o filme então fica pela direção de Silvio Beck, no Brasil também de 1981. Também temos o Índio do Brasil, que trata-se de uma colagem de trechos de filmes brasileiros e estrangeiros com o objetivo de mostrar como o cinema vê o índio brasileiro. Inclui documentários, filmes de ficção, cinejornais, desenhos animados, comerciais e filmes de propaganda governamental, produzidos entre 1912 e 1983, cenas de Como Era Gostoso no Meu Francês, O Descobrimento do Brasil, Tabu, N. Basiliensk, Rhapsody, Jungle Head Hunter, The Last Orphan de Boboros e Cucumin, entre outros, recebendo então imagens, né, ora estereotipadas, né, ora realistas, né, idílicas, cômicas ou trágicas. O filme então fica pela direção de Silvio Beck, do Brasil, de 1995. O quinto filme, então, a quinta obra, então, a gente tem A Missão, né, ou The Missão, né, no final do século, então, 18, Mendoza, né, um traficante de escravo, né, com remorso por ter matado seu irmão, num duelo retorna a ser
Torna-se então um jesuíta, né, junto com Gabriel, também um jesuíta contra os colonos, né, que querem escravizar os indígenas. Então, uma ótima fotografia e também uma bela trilha sonora, vencedor do Palma de Ouro em Cannes, e ficou pela direção de Roland Joffé, do Reino Unido, de 1986. Então, como 16ª obra, a gente tem Brava Gente Brasileira. Então, Diogo de Castro e Albuquerque, cartógrafo português a serviço da coroa, viaja então pela região então do Pantanal, no ano de 1778, no caminho do Forte Coimbra. Os soldados que acompanharam estupraram e mataram um grupo de índias cadivéus. O português também participa, mas com remorso, salva a mulher que violentou e a leva até o forte, que está em guerra com os índios. Os dois iniciam um romance e ela engravida. A pintura do corpo de Cadivels, que tanto impressionou Levi Strauss, com a sua complexidade e simetria, é bem destacada no filme. E quando o personagem Diogo, iluminista influenciado por Rosial, escreve um livro ilustrado com as pinturas da direção de Lúcia Moratti, Brasil, de 2000. Também temos então como o 17º filme, o Vermelho, né, Brasil, né, a história da expedição de Villagron ao Brasil por volta de 1555 e a sua luta para criar então uma colônia, a chamada França Antártica, nas terras conquistadas pelos portugueses, filmados em Paraty, no Rio de Janeiro. O filme comete deslizes, entre eles ser falado em inglês e não francês, a língua dos invasores, e a brasileira Gisele Mota vive na Índia, Paraguaçu, e Pietro Mário, brasileiro de origem italiana, aparece em 2 papéis, um de marinheiro e um de francês, que vive entre os índios. O ator português Joaquim de Almeida interpreta João da Silva em Lusiano, já perfeitamente integrado com o índio e que representa o seu país colonizador. Da direção de Sylvain Aschenbaum, Brasil, França, Canadá e Portugal, 2014. 18º, a gente tem a Batalha de Guarapés, o Príncipe de Nassau. É uma superprodução nacional, então, com a participação de 20 atores e 3.000 figurantes. Ele teve um forte impacto, então, no meio cultural pernambucano, né, chegando a se discutir sobre um possível polo de cinema, filmado em Iraguaçu, Itamaracá e no próprio Monte de Guarapés. Contou então com a colaboração do Exército, né, em pleno governo militar, no elenco José Wilker, Jardel Filho, Roberto Bonfim, José Pimentel e Tamara Taxman, entre outros ainda que participaram, né. Também é o filme de direção de Paulo Thiago, no Brasil, em 1978. Como 10º obra, a gente tem Os Inconfidentes, né, que é realizado durante a ditadura militar. O filme é repleto de cenas e diálogos com duplos sentidos, que fazem uma crítica à ditadura. Os diálogos foram baseados nos atos de Devassa e nos versos de Cláudio Manuel de Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Cecília Meireles. Tiradentes é mostrado como um herói que teria manipulado os demais companheiros, sendo o único do grupo com um sentido prático e que realmente queria fazer então a revolução, da direção de Joaquim Pedro de Andrade, no Brasil, em 1972. Como 20º obra, né, a gente tem Tiradentes, né, que é o segundo filme de Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes foi condenado à morte por ser o único dos revoltosos que não tinha grandes posses. Por outro lado, grande parte da elite de Ouro Preto estava envolvida no levante, inclusive o próprio Visconde de Barbacena, mas a maioria não foi processada e nem sequer então foi presa.
O filme ele contou então com a direção de Oswaldo Caldeira, no Brasil em 1988. Como o 21º filme, a gente tem uma história de amor e fúria, que é uma animação com linguagem de HQ, que retrata então o amor entre Abigar, um herói tupinambá, imortal e Janaína em um espaço temporal de 6 séculos, que passa por quatro momentos da história do Brasil. Em 1566, o confronto com os colonizadores. Em 1825, durante a Balaiada. Em 1968, a luta contra o regime militar. E o futuro em 2096, quando o país enfrenta sérios problemas com a falta de água. Celton Mello e Camila Pitanga, dublam os protagonistas, e Rodrigo Santoro, chefe indígena em um guerrilheiro. Na direção de Luiz Bolognese, Brasil, 2013. Então, gente, essas são as obras, né, que elas, então, fazem referências, né, à história do Brasil colonial. Lembrando, né, que devem ser adaptadas e passadas para crianças ou até mesmo, né, checar toda a faixa etária, né, porque fala muito sobre sexualidade, guerra, muito conflito, luta, né, então deve ser totalmente adaptada, né, como os participantes do curso são todos maiores de idade, né, então eu posso falar livremente com eles, né, essa questão, né, dos filmes, né, inspirados, né, e é claro que você vai escolher o que melhor você achar na sua opinião, né? Você não vai assistir um filme que você não tem interesse. Então, agora eu vou fazer, então, falar sobre os filmes, né, inspirados, então, sobre o Brasil monarco. O período monárquico, então, ele mereceu menos atenção dos cineastas do que a época colonial, né? Há bem menos filmes e documentários sobre a monarquia, então, brasileira. Mas entre eles, então, encontram-se trabalhos bem interessantes, realizados até mesmo pelos cineastas amadores. Então, vamos ao que interessa, que são os filmes. O primeiro é de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que foi o maior sucesso de público do cinema brasileiro dos anos de 1990, em mais de 1,5 milhões de espectadores, centralizando na história então de Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, conta a vida da família real portuguesa para a vinda, né, da família real portuguesa para o Brasil e sua adaptação na colônia, né? O filme não tem pretensão intelectual ou em mostrar uma visão histórica rigorosa, mas uma forma jocosa e escrachada, né, de mostrar o personagem e torna o filme muito divertido para os jovens. Então, da direção de Carla Camurati, Brasil, em 1995. Do segundo filme, então, a respeito desse assunto, né, que é a monarquia, né, brasileira, né, a gente tem 1808, A Corte no Brasil. A série de 12 documentários realizados por jornalistas Sandra Moreira e Mônica Sanches, da Globo News. Abrange o período joaquino, desde a vinda da corte até o seu retorno. Os episódios, com cerca de 20 minutos cada, são: primeiro, a fuga dos reis; segundo, nobreza e política; terceiro, um reino sem rei; quarto, a travessia; quinto, a chegada à Bahia; sexto, o desembarque no Rio de Janeiro; sete, economia no tempo de Dom João; oitavo, a política no tempo de Dom João; nono, a corrupção no tempo de Dom João; décimo, a arte e a ciência, o reino do saber; 11, o templo dos livros e da música; e 16, o retorno da corte, então da Globo News, né, 2009. Terceiro, a gente tem Independência ou Morte, que é um filme épico e ufanista, né, feito em plena época, então, da ditadura militar, em comemoração aos 200 anos da independência. Traça, então, o perfil de Dom Pedro, desde a infância, passando por seu envolvimento com a Marquesa de Santos, né, pela proclamação, então, da independência até a abdicação do imperador. As cenas às margens do Ipiranga, então, reproduzem em seu jogo de montagem a célebre
tela de Pedro Américo, e então na direção de Carlos Coimbra, no Brasil, em 1971. O quarto, a gente tem Caminhos da Independência, O Grito nas Ruas, que é um documentário produzido então pela TV Brasil. Traz entrevistas com os professores José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos e Marcelo Basile, que durante 15 anos pesquisaram documentários então, em bibliotecas do Brasil, Portugal e Estados Unidos, de direção de Bianca Vasconcelos, do Brasil, de 2012. Quinto, a gente tem a Batalha da Genipapo, que é um documentário produzido então pela Fundação e a TV Antares, afiliada da TV Brasil, no estado do Piauí, conta a história desse episódio da Guerra de Independência por meio de versos de cordel de Pedro Costas e de depoimentos então de historiadores e especialistas, assim como descendentes do combatentes. Os desenhos de animação gráfica de José Quaresma e David Scooby, que também assinaram a trilha musical, da direção de Diego Lopes e Tamar Fortes, Fundação Antares e Piauí. Então, sexta, a gente tem Uma História de Amor e Fúria, Balaiada, que é sendo o filme Uma História de Amor e Fúria, já comentado, né? A animação gráfica que percorre 6 séculos, né, da história do Brasil, é selecionada a bordo da balaiada, em que o protagonista da ficção é o próprio Balaio, o líder da revolta. Da direção, então, de Luiz Bolognese, no Brasil, em 2013. O sétimo, a gente tem Cabanos, que é uma iniciativa corajosa do professor de História Sebastião Pereira, da Escola Estadual Temistocles de Araújo, em Belém do Pará, que em qualquer patrocínio e contando apenas com a comunidade escolar, realizou um filme sobre a cabanagem. Os 110 atores são voluntários escolhidos entre os alunos e ex-alunos. As gravações foram feitas em Curuçá e Coaraci, Mosqueiro, no bairro da Cidade Velha e na Ilha das Onças. Da direção de Sebastião Pereira, no Brasil. E não tem data, não tem dia, né? Então, o 8, a gente tem o Conegos Sendeiros da Cabanagem, né? Que é uma longa-metragem sobre ficção inspirados em fatos históricos a partir das experiências vividas por Conego Batista Campos, né? A trama chega então a Lavor Papagaio, Manuel Vinagre e diversos homens e mulheres chamados pelo alcunha coletivo e cabanas. A história ambienta então no período preparatório à reclusão da cabanagem, que teve seu desfecho em 7 de janeiro de 1835 com a tomada de Belém. O filme longa-metragem, no caso, tem direção de Paulo Miranda, do Brasil, de 2007. O nono, a gente tem Anaí de las Misiones, que é ambientado no Rio Grande do Sul durante a Guerra dos Farrapos, e conta a história de Anaí, que atravessa os campos de batalha com seus 4 filhos em meio às tropas imperiais e os rebeldes da família. Então, saqueia soldados mortos e vende seus despojos aos soldados sobreviventes. Grande fidelidade à época retratada, na direção de Sérgio Silva, do Brasil, de 1997. O 10º, a gente tem Mauá, o Imperador e o Rei, a infância e enriquecimento então de Mauá, interpretado por Paulo Bettini. Suas iniciativas modernizadoras então foram vistas com apreensão pelos conservadores e então pelo próprio imperador, que lhe deu então devido apoio. Sua postura liberal então em defesa da abolição da escravidão e a altitude contrária à Guerra dos Paraguaios acabaram isolando-se ainda mais, contribuindo para a falência ou a venda de suas empresas por preços irrisórios, né? A direção de Sérgio Rezende, no Brasil, de 1999. O 11º, a gente tem Inocência, né, que é baseado no homônimo de Visconde de Itanauai e ambientado no Brasil, monarco, né, e conta a história da garota Inocência, né, que é acometida de malária, tratada pelo médico Cirino. Os dois se apaixonam, mas a jovem está comprometida para um rico fazendeiro.
da região. Seu pai coloca-se contra a relação. Rodado de Florestas da Tijuca, em Barra de São João, distrito do Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Da direção de Walter Lima Jr., foi no Brasil também, de 1983. O 12º a gente tem a Moreninha, muito conhecido, né, por muitas pessoas, né. Eu mesmo já li o livro, né. Então a adaptação do livro, né, é Harmonia de Joaquim Manuel de Macedo. É um romance musical que constitui a corte em 1840. A história se passa na paradisíaca ilha então de Paquetá, onde acontece um sarau, né, da casa de Carolina. A Moreninha, né, ali conhece Augusto, né, que jurava jamais se apaixonar. Então, na direção de Glauco Mirko Laurelli, né, Brasil de 1970. O 13º a gente tem Cortiço, também, que é baseado num livro de Luiz de Azevedo, né, de 1890, também já li, né, que narra a vida, né, do português João Romão, dono de um cortiço, Botafogo, Rio de Janeiro, e de seus inquilinos, entre eles o português Jerônimo e a mulata Rita Baiana, né, além dos portugueses, né, Miranda, dono do sobrado lá do cortiço, um retrato cotidiano dessa população, né, pobre nos últimos anos da monarquia, né, da direção de Francisco Ramalho Júnior, no Brasil, 1978. O 14º a gente tem a Guerra do Brasil, que é um documentário sobre a Guerra do Paraguai, com base no trabalho de pesquisadores brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios. A reconstituição de alguns episódios, entrevistas, um grande material iconográfico, né, sobre a guerra, dão margem então à discussão sobre o maior conflito da América do Sul, da direção então de Silvio Beck, do Brasil, 1987. Então, gente, é só esses que eu vou citar para vocês a respeito então do Brasil monárquico, por causa que tem mais uns que eu quero citar, senão não vai dar tempo, né? Então, agora vou citar para vocês filmes referentes, né, à República Velha de 1889 e a 1930, então. Os movimentos sociais e políticos, então, da República Velha inspiraram filmes e documentários, alguns deles ganhadores de prêmios internacionais, adaptações de romances consagrados para as telas também destaque nas produções, reconstituindo então cenários urbanos e rurais da primeira metade do século XX. Entre tantas opções, incluindo os remakes, sugerimos um filme, né, que trate então desse período histórico. Então a gente tem Policarpo Quaresma, o Herói do Brasil, que é adaptado do romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, né? E conta a história então do Major Policarpo Quaresma, um visionário que ama seu país, né, e deseja que o tupi-guarani, né, seja adotado como idioma nacional. Ele tem o apoio de sua afilhada Olga, né, por quem nutre um afeto especial, e Ricardo, trovador e compositor de modinhas. Policarpo consegue então advogar, né, em temas tão atuais como a reforma agrária, a moralização da política nacional, a valorização da cultura indígena, o direito, né, das manifestações e a honestidade de princípios acaba se envolvendo então em fatos históricos ocorrido então no governo, né, de Floriano Peixoto e da direção de Paulo Thiago do Brasil em 1988. Também, de segunda obra, né, referente a este assunto, a gente tem Fitz Caraldo. Apesar de estar se referir à Amazônia peruana, né, o filme ele reconstitui então a sociedade da Amazônica, né, no final do século XIX, no apogeu da exploração da borracha, que atraiu comerciantes e aventureiros na busca da fortuna. Nesse ambiente, o irlandês Brian Stanley Fitzgerald, né, ele sonha em construir um teatro e ópera, né, em Iquitos, no Peru, né, e levar o tenor italiano, né, Enrico, né, Caruso para cantar. Então, para realizar o seu sonho, ele não mede esforços, empenhando-se na mata com um barco de vapor de 160 toneladas,
As filmagens realizadas em Iquitos foram difíceis, 5 semanas depois iniciadas com 40% do filme já rodado. O ator principal, então, Jason Robards, ficou doente, né, acometido por uma grave disenteria e foi obrigado a cancelar sua participação. Herzog, então, teve que iniciar, né, a busca por outro autor, né, e refazer toda a história da filmagem. Foram eliminadas, então, cenas, né, e personagens entre eles, os assistentes de Fitz Caraldo, né, interpretado por Mike Jagger, que precisou deixar as filmagens para trabalhar em Rolling Stones no álbum Tattoo You. De direção de Werner Herzog, em Alemanha, de 1982. Terceiro filme referente a esse conteúdo, a gente tem a Chacina dos Coronéis, o Troco, né, que é no início, então, do século XX, a disputa pelo poder entre grandes fazendeiros e coronéis de Goiás leva à chamada Guerra dos Lemos. O coletor de impostos Vicente Lemos é enviado à capital para cometer o domínio, então, absoluto do patriarca Pedro Melo. Seu parente está demanda incendiar o prédio da coletoria, onde Vicente guarda os documentos, né? O governo reage enviando então soldados que vão desencadear a guerra com violência de ambos os lados. Envia também o juiz Celso Carvalho, né, com ordem de prisão aos membros da família Melo, né? O exército trata os prisioneiros como um escravo, né, prendendo então todos os homens da família no antigo tronco, né, da propriedade Melo. A ópera fica pela direção de João Batista de Andrade, no Brasil, em 1999. Então, gente, esses são os filmes, então, referentes à República Velha, tá? E eu não vou citar mais, porque senão não vai dar pra mim citar sobre outros acontecimentos. Então, agora eu vou citar alguns referentes, então, ao Brasil dos anos de 1930 a 1954, né? Que foi um período marcado pela política e a carisma de Getúlio Vargas, que inspirou muitos filmes e documentários. Então, falando sobre isso, então vou citar alguns para vocês que falem então um pouquinho sobre Getúlio Vargas, né? O mundo que Getúlio viveu, né? Que é um documentário sobre a vida e a época de Getúlio Vargas, com a narração de Armando Bogos, né? Rememora então o início do século XX, da Bela Época, né? Que é a Bela Época, os voos experimentais de Santos Dumont, da Primeira Guerra Mundial, a ascensão do fascismo e o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Espanhola e o peronismo na Argentina, paralela à trajetória e a carreira de Vargas até o suicídio, de direção de Jorge Lely, do Brasil, de 1963. Também temos a obra Getúlio Vargas, que é um documentário que mostra os fatos que marcaram a vida e a carreira de Vargas, o cotidiano da época e o suicídio, então, que gerou então as controvérsias e uma gigante comoção social, com a narração de Paulo César Pereio, né? O documentário utiliza cinejornais produzidos pelo DIP e pela Agência Nacional, fotos da época, discos, discursos de Vargas e textos da literatura do cordel. Então, a direção é de Ana Carolina Teixeira Soares, do Brasil, em 1974. Além disso, temos o filme, a obra, então, Getúlio, né, que é um drama biográfico, né, que percorre a intimidade de Getúlio Vargas, então, presidente do Brasil, em seus 19 últimos dias de vida, em agosto de 1954, isolado no Palácio de Catete, né, com a mulher Darcy Vargas, né, e a filha Alzira Vargas. Ele sofre pressões políticas decorrentes de acusações que teria ordenado Gregório Fortunato assinar o jornalista Carlos Lacerda, né. O filme foi inteiramente rodado, né, no interior do Palácio de Catete, né, Rio de Janeiro, sede da presidente e na época atual Museu da República, direção de João Jardim, Brasil, de 2014. Também queria indicar para vocês um filme, não tem muito a ver com Getúlio Vargas, mas tem a ver com a época, né, que é a Olga, né, que é a trajetória então de Olga Benário, né, e Luiz Carlos Prestes, né, na época da ditadura então de Getúlio Vargas, né, a prisão de ambos ordenada pelo Filinto Müller,
Miller, né, acusados de organizar, então, intentona comunista, né, de 1905, por sua origem alemã e judia, né, Olga é deportada para a Alemanha, onde morre na câmara de gás, câmara de gás, né, no campo de concentração de Ravensbrück, deixando sua filha recém-nascida, Anita Leocádia, né, da direção de Jaime Monjardim, Brasil 2004. Então, esses são os filmes que eu indico para vocês assistirem, né, sobre o Brasil dos anos de 1930 a 1954. Agora vou fazer algumas indicações, né, sobre o Brasil, né, de 1955 a 1975. Vou fazer só algumas breves, né, porque já tá acabando nosso tempo. Então, entre os filmes que eu vou indicar pra vocês está... Entre as obras, na verdade, eu vou indicar pra vocês Os Fuzis, né? Da direção de Rui Guerra, da Argentina no Brasil, de 1963. Também vou indicar o filme, né? Esse ele é do Nordeste, de 1963. Policiais chegam à cidade para evitar que a população miserável faminta invada e saqueie um depósito de alimentos. Os donos do armazém têm grandes prejuízos, pois vende fiado e não recebe. Direção agravada com a inadimplência, então, do governo e que não paga bônus, né, que deve, né. Os miseráveis são liderados por Beato Místico, que prega a adoração a um boi santo que fará chover. No final, o boi é morto e toda a população vamos para pegar um pedaço de carne. Locações feitas nas cidades baianas de Milagres, Tartaruga e Nova Itarana, né. Também vou indicar para vocês, então, a Manhã Cinzenta, né, que é em plena vigência do AI-5, o cineasta militante Owney São Paulo dirigiu esse filme que conta um golpe de estado num país imaginário da América Latina, onde um casal que participa de uma passeata é preso, torturado e interrogado por um robô. O enredo, então, antecipa o que acontecerá com o próprio diretor, que acabou preso, torturado, morrendo em 1978. O ditador tirou o filme de circulação, mas a própria sobreviveu. Foi a produção brasileira a ganhar o prêmio Benalsen na Alemanha Oriental, de direção de Owney Alberto, São Paulo, Brasil. Então, no Brasil, de 1969. Então, gente, essas são as obras que eu vou indicar para vocês, tá? Se vocês quiserem alguma obra sobre determinado período da história específico, comentem aí embaixo, tá bom? Então, o que a gente pode tirar sobre a conclusão de todas essas obras que eu citei para vocês, que não foram poucas? São obras, sim, que refletem, né, fatos históricos, momentos históricos, né? Mas elas devem ser estudadas com calma, né, analisado toda a ficha técnica, né, para você estar, então, assimilando a conteúdos, tá? Só assistir a obra não vai te trazer conhecimento algum. Então, gente, é legal vocês assistirem o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre isso, né? Que é o vídeo anterior, né, que fala sobre, né, como estudar, né, história através do cinema, né? Então, gente, é interessante vocês assistirem esse antes de vocês virem assistir este aqui, tá bom? Porque aquele lá vai te explicar como você pode estar passando um filme pra uma criança, ou se você for professor, alguma coisa assim, né? Você pode estar passando pra seu aluno, né, e tal. Tomar uma água, né, porque eu falei tanto nesse vídeo, né, que eu fiquei praticamente rouca, né? Então, gente, esse foi o vídeo, né? Lembrando, né, que se você gostou do vídeo, né, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, que já não são muitos, né? Se você não viu os vídeos anteriores, vai ver, tá muito legal. Eu faço toda uma complexidade em redor, né, de um assunto só. Mas com um contexto maior, que é a história do cinema, né? Sua importância da sociedade, como aprender história através do cinema. Então é isso que eu tô trabalhando aqui. Além de vocês se inscreverem no canal para acompanhar esses vídeos e assistir os vídeos que já foram, ative o sininho para as notificações para você receber a notificação toda vez que um vídeo novo for lançado aqui no canal. Esse canal, ele é próprio, né, para os meus vídeos, então, referentes à faculdade, né, de licenciatura em História. Então aqui sempre vou postar conteúdos relacionados a isso, tá bom?
e principalmente agora, né, nesse período, né, de pandemia e tal, né, é essencial, né, a gente buscar aprender mais, né. Então eu vou disponibilizar sempre os conteúdos aqui para vocês na plataforma do YouTube. Lembrando que se você tem alguma dúvida, comente aí embaixo que eu vou te responder com certeza, né. E se você tiver alguma dúvida e estiver participando do nosso curso de extensão universitária, te responderei lá no WhatsApp também. Só me mandar uma mensagem lá. Caso você queira participar de um futuro curso de extensão, algum futuro projeto, comente seu nome e seu e-mail. Então, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!